A TV Estadão traz hoje aqui o vereador Nabil Bonduki, que é relator do projeto do plano diretor na Comissão de Política Urbana. Vereador, como é que é a tramitação agora? Qual que são os prazos? Eu sei que o prefeito está pretendendo que seja votado até começo do ano que vem. Agora a Comissão de Constituição e Justiça está analisando o projeto, basicamente sob o ponto de vista da legalidade. O projeto não tem nenhum problema nesse sentido. E logo em seguida o projeto vai para a Comissão de Política Urbana, que é a comissão de mérito, que vai proceder todos os debates públicos, audiências públicas, reuniões técnicas e provavelmente, ao que tudo indica, elaborar um substitutivo que deverá ser então, a partir daí, apreciado pelo conjunto dos vereadores até poder se votar. Nós estamos na próxima quarta-feira, na Comissão de Política Urbana, apresentando um calendário. Eu vou apresentar um calendário dessas audiências públicas, que deve começar agora na segunda quinzena de outubro, com reuniões regionais, reuniões temáticas na Câmara e devemos elaborar uma primeira minuta do substitutivo até o final de novembro, para poder então submeter na primeira quinzena de dezembro a debates a devolutivas, algumas audiências públicas devolutivas, e aí o projeto, vamos dizer assim, ele está em condição de ser apreciado pelos vereadores. Aí, claro que vai depender do conjunto dos vereadores, da Casa, claro, também em conjunto com a avaliação do próprio governo, se o projeto estará em condições de voto ou se ainda precisará uma nova rodada de discussões e de aperfeiçoamentos, porque eu entendo, já tendo relatado o plano diretor estratégico em 2002, a lei de zoneamento em 2004, que o projeto certamente requer alguns aperfeiçoamentos. O prefeito tem expressado isso, o secretário, e nós esperamos poder oferecer o melhor projeto possível para a cidade, porque ele deve orientar os próximos 10 anos e nós precisamos ter realmente segurança de que seja uma boa proposta para São Paulo. Mas quais seriam esses pontos aí que estão precisando de aperfeiçoamento? Em primeiro lugar, vamos ouvir a sociedade, ver o que a sociedade está pensando a respeito. Depois, nós precisamos avaliar nos vários itens se corresponde às necessidades futuras da cidade. Por exemplo, se o que está previsto de espaços para habitação de interesse social, se é o suficiente, se o que está se oferecendo de potenciais construtivos será suficiente para dar conta da demanda, porque não adianta nós calcularmos, trabalharmos apenas, e esse foi um equívoco do plano de 2002, quando se fixaram os estoques, se trabalhou com o histórico. E é claro que nós estamos aqui planejando o futuro, então nós não podemos trabalhar simplesmente com o total de metros quadrados que foram produzidos nos últimos anos, como se esse fosse o total ideal. Precisamos verificar qual é a necessidade que a cidade tem em condições melhores do que as atuais, porque as atuais não são boas. Nós não estamos oferecendo habitação, espaço construído para a população de São Paulo morar. Essa é a questão. Tanto que a população de São Paulo, muitas pessoas estão saindo da cidade, ou estão indo para mais longe, mais distante. Então, o projeto está muito bem montado, no sentido do adensamento ao longo dos corredores de transporte coletivo, mas nós precisamos verificar se realmente o que está sendo oferecido é suficiente para as necessidades de habitação para os vários níveis de renda dentro da cidade, para que efetivamente o projeto possa garantir não só uma oferta, mas condições de baratear o valor da habitação, o valor do metro quadrado construído, que está muito caro na cidade. E é claro que se a gente abaixa o valor da unidade habitacional, nós vamos aumentar a possibilidade de procura. É uma questão quase matemática. Se eu ofereço uma habitação um preço mais barato do que está sendo oferecida hoje, nós vamos ter um alargamento da oferta, que é o que nos interessa.
né? Quer dizer, porque nós precisamos atender aos vários níveis de renda, principalmente aqueles que não estão mais conseguindo morar em áreas bem localizadas da cidade. E não estou falando só de habitação de interesse social, estou falando também da habitação para baixa classe média, que hoje já tem dificuldade de morar no centro expandido da cidade. Até mesmo a média classe média em São Paulo hoje já está saindo do centro expandido, né, com moradia. Isso é muito ruim, porque os empregos estão concentrados. Então, um aperfeiçoamento que eu acho que é importante no projeto é calibrar um pouco melhor, porque eu acho que já foi feita uma boa calibragem entre a minuta e o que foi apresentado na Câmara, calibrar melhor a oferta de uso residencial e também de uso não residencial, para que nós possamos efetivamente ter o resultado que se espera, ou seja, produzir mais habitação onde está o emprego e produzir mais empregos, levar o emprego onde não tem habitação. E para isso eu acho que nós precisamos aí criar alguns elementos de maior estímulo para os usos que nos interessa. Mas eu já percebi até aqui, conversando aqui no debate que nós fizemos, que o mercado parece que está bem receptivo à proposta. E a dúvida maior era com relação aos estímulos na Zona Leste. Eu diria que essa é uma questão fundamental e não é só na Zona Leste. A Zona Leste, não tem dúvida que certamente é a principal, porque é onde nós temos o maior desequilíbrio entre emprego e moradia, mas também na Zona Norte, também na Zona Sul, no extremo da Zona Oeste, nós também temos essa mesma situação. E eu entendo que uma maneira de se estimular a produção nessas regiões é também tornar um pouco mais difícil nas áreas onde há uma tendência natural das atividades se estabelecerem. Né? Quer dizer, é a questão relativa. Então, nós criarmos, vamos dizer assim, estímulos nas regiões periféricas, onde existe um baixo nível de emprego, deve ser acompanhado da criação também de um certo desestímulo nas regiões onde a procura, em tese, seria maior. Um desestímulo que não significa proibição, mas criar alguns mecanismos que acabe levando como é que nós poderíamos dizer, a uma reversão de uma tendência natural de mercado. Eu acho que o nosso grande desafio em São Paulo é exatamente esse, né, de tentar viabilizar as condições para que a cidade passe a crescer de uma maneira diferente. Certo. Agora, vereador, como ainda falou-se dos eixos, né, dos eixos de transporte, que nessas regiões que seriam, está sendo estimulado o adensamento. São eixos que vão ser criados, mas alguns já existem. Por exemplo, a Avenida Rebouças, ela é considerada um eixo de transporte nesse sentido de... Porque a avenida ainda tem possibilidade de fazer terreno para construção. Mais ou menos, vamos dizer assim. A Rua da Consolação também. A Avenida da Consolação, né? Avenida. Sim, certamente ela é um eixo, porque ali nós temos não só o corredor de transporte coletivo, como também temos o metrô. Agora, a Avenida Rebouças tem que ser considerado o seguinte: um lado dela, no jardim chamado Jardim Paulista, né, Cerqueira César, ela já está bastante verticalizada. A partir da Avenida da Rua Estados Unidos em direção para baixo, todo um lado dela é zona exclusivamente residencial, que o próprio projeto não permite adensamento. Do outro lado, nós temos algum potencial, mas também já é uma área que já tem um certo adensamento. Então, é claro que ali é uma área considerada prioritária, mas, vamos dizer assim, não há tanto potencial, né, como poderia, a princípio, parecer. Agora, nós temos outros casos que são muito mais interessantes, né? Por exemplo, a Avenida Rio Branco. Sim. A Avenida Rio Branco tem um corredor de ônibus, né, onde a Avenida Celso Garcia, que está planejado o corredor de ônibus. São, por exemplo, duas áreas muito importantes, onde nós poderemos ter aí, não é só um adensamento, nós temos que entender que quando está se falando em adensamento, nós estamos falando de uma reurbanização, uma reestruturação. E aí que essa reestruturação dessas avenidas, ela deve se fazer numa qualificação urbanística. Nós não podemos ter uma visão, que essa seria uma visão muito do mercado imobiliário, né, de que está simplesmente abrindo espaço para adensar.
né, verticalizada. Nós precisamos mudar um modelo de verticalização na cidade com maior qualidade urbanística, com calçadas mais largas, com um tratamento paisagístico, com a chamada fachada ativa, ou seja, uma avenida que tenha comércio, que tenha serviços. Podemos associar, inclusive, equipamentos. Né? A gente vê hoje, por exemplo, a falta de espaços para creches na cidade. Né? Então, nós temos que pensar que não é um mero adensamento ao longo do corredor, é uma requalificação urbanística desses corredores, fazendo deles espaços importantes de desenvolvimento da cidade. O senhor falando aí, nós estávamos falando da Rebouças, me ocorreu assim um caso, uma dúvida. Por exemplo, tem na Rua dos Pinheiros vai ter a estação Fradique. Sim. Nesse caso, ela não é considerada um eixo, porque ela tem uma estação de metrô, mas não ela vai ser considerada um raio, né? Então ali tem tem o eixo e tem o raio, né? E esse raio, obviamente, ele vai ficar maior, né? É como se fosse uma, né? Porque no fundo qual é a intenção? A intenção é que as pessoas andem pouco para chegar no transporte coletivo. Agora, claro que aí é uma preocupação nossa, que é do equilíbrio entre uso do solo e transporte. Nós temos que considerar que esses eixos de transporte coletivo vão precisar aumentar a sua capacidade de transporte, de transportar pessoas. Então, por exemplo, o corredor da Rebouças, ele precisa ser melhor organizado, ele tem que funcionar quase como um VLP ou um VLT, quer dizer, um sistema organizado, estruturado, que aumente a capacidade de passageiros por hora, porque senão nós vamos ter um processo de congestionamento do transporte coletivo. Na verdade, esse equilíbrio entre mais pessoas andarem de transporte coletivo, tem que existir também um aumento da oferta do transporte coletivo. Nós vamos aumentar a oferta de espaço construído, aumentar, portanto, as oportunidades de habitação para a população e, ao mesmo tempo, temos que também aumentar o potencial dos meios de transporte. Por exemplo, no caso, aí nós temos algumas linhas de metrô, e esse é o caso da linha amarela, né, que já está bastante carregada. Né? Para isso, o sistema de transporte coletivo precisa ser mais conectado. Por que ela está muito carregada? Porque todo mundo que vem da Zona Sul e que se dirige ao centro da Avenida Paulista, Faria Lima e ao centro da cidade, acaba vindo pelo trem e depois pegando o metrô. Né? Vem pelo trem ao longo da Marginal, lá da Zona Sul. Então, à medida que nós tenhamos outros corredores de ônibus que cheguem até a Marginal, outros metrôs, por exemplo, a linha que vai ligar o Largo 13, né, e com Santa Cruz, portanto com a Avenida Paulista e com o centro, né, quando esta linha estiver pronta, né, nós teremos muito mais espaço na linha amarela. Então são questões que o transporte coletivo tem que ser sempre pensado em rede. E quando a gente fala de plano diretor, nós não estamos falando exclusivamente, embora isso às vezes apareça com muita ênfase, em termos de espaços né, de construção, de adensamento. Nós temos que pensar a integração entre as várias áreas, né? O uso do solo, habitação, transporte, meio ambiente, né? Quer dizer, também trazer um equilíbrio maior entre a área construída e as áreas não construídas. Esse também é um aperfeiçoamento importante para o projeto, identificar e pelo menos a gente ter uma leitura mais clara, né, dos parques, porque são vários parques que estão propostos no plano diretor. Essa era uma pergunta que eu ia fazer. Como é que ficou essa questão de parques? Porque as operações urbanas parecem que estão meio... A luz, por exemplo, ficou meio... Então são duas questões. Como é que fica em relação a operações urbanas e em relação aos parques? Aí? Então o plano diretor propõe uma série de parques na cidade que nós precisamos verificar bem se os parques propostos conseguem descentralizar as áreas verdes na cidade, porque hoje nós temos uma concentração muito grande das áreas verdes em algumas regiões da cidade e outras muita carência. Então, esse equilíbrio é muito importante, estão propostos, mas nós vemos que mais do que propor os parques, porque muitos deles exigem desapropriação, criar mecanismos para que se viabilize, instrumentos urbanísticos, para que se viabilize a implantação desses parques. Então, por exemplo, garantir que a transferência de direito de construir possa
ser utilizada para viabilizar a abertura de parques na cidade. Vamos dar um exemplo, são vários exemplos que existem na cidade, em regiões mais centrais, né? Por exemplo, se fala hoje muito do Parque Augusta, né? Se fala muito do Parque do Jockey, né? Da Chácara do Jockey no Butantã. Então nós temos algumas áreas que são muito importantes para poder gerar esse equilíbrio entre o adensamento e a área não construída. E já em geração a operações urbanas, na verdade eu entendo, né, mais do que operações urbanas, eu acho que planos urbanísticos de transformação planejada da cidade. Eu acho que essa é uma questão muito importante, né? A operação urbana, ela é um instrumento para financiar esse plano urbanístico, mas regiões como a própria Luz, como a Barra Funda, hoje onde está a operação urbana Água Branca, que inclusive nessa semana deverá ser provavelmente votado na Câmara, né? A região ao longo da Estrada de Ferro Santos Jundiaí, na região de Moca e Ipiranga, são regiões que precisam ser reestruturadas a partir de planos urbanísticos. O próprio arco, chamado Arco Tietê, sim, que é toda a linha ao longo do rio Tietê. Então, o plano urbanístico que reestrutura essas regiões, e aí nós vamos buscar mecanismos para financiar esse plano. A operação urbana é um deles. Uma parceria público-privada pode ser outro. O financiamento direto do poder público pode ser outro. Então, claro que depende da capacidade de investimento da prefeitura, sim, e da possibilidade de, ao se contar com a participação do setor privado, produzir o melhor para a cidade. Porque o grande problema das operações urbanas e de outras parcerias público-privadas é se fazer aquilo que interessa para o privado e acabar resultando em alguma coisa que não interessa para o público. O equilíbrio entre o privado e o público é fundamental, ou seja, equilibrar aquilo que o privado pode receber com o interesse, né, público da intervenção. Então eu acho que tem que ser essa ótica, né, dessas operações, e talvez isso possa ficar um pouco mais melhor estabelecido, né, no texto do projeto de lei. O que o senhor mais destaca do plano aí? Quais são os pontos importantes também, assim, alguns 2, 3 pontos mais importantes do plano? Bom, eu acho que, muitos desses nós já falamos, né? Realmente aproximar a habitação do emprego. Então, acho que é importante que fique muito claro no plano quais são os polos, as centralidades que devem ser desenvolvidas, sobretudo fora do centro expandido, para que elas possam ser estimuladas. Né? Esse é um aspecto importante do plano. A estruturação ao longo dos eixos, e aí nós precisamos ponderar um pouco quais são os eixos onde deve haver mais estímulos, quais que deve haver menos estímulos, quais devem ter mais estímulos para uso residencial ou não residencial. Então, eu acho que essa precisão, isso é muito, muito positivo, essa proposta, mas essa calibragem, né, de como estimular aquilo que interessa mais para a cidade num lugar e desestimular o que interessa menos, então acho que é um outro ponto importante. E tem um ponto que é fundamental, que é o investimento público nas áreas mais vulneráveis, porque a gente sabe que também o emprego vai se estabelecer, mesmo a gente falando em termos da Zona Leste. Claro que pode haver estímulos tributários, de outorga, mas para que o mercado possa se dirigir para lá, para que possa se gerar emprego, é necessário também haver qualificação urbanística. Ou seja, melhorar os acessos, melhorar a infraestrutura, melhorar toda a parte de acesso a telemática e tudo aquilo que significa, né, possibilidades reais de implantação, né, dos empregos nesse local. E também, obviamente, a melhoria da qualidade de vida das pessoas que moram ali. Porque eu acho que o objetivo fundamental do plano diretor é reduzir as desigualdades na cidade, né, sejam desigualdades urbanas, socioterritoriais, sociais e também de localização, né, das atividades dentro da cidade. Então, isso é muito positivo do plano diretor e isso precisa ser garantido. Qual é a minha grande questão? É que nós tenhamos instrumentos para garantir aquilo que se pretende fazer, né, e que esses instrumentos possam estar o máximo possível regulamentados e aplicados já no plano diretor, para que os efeitos se deem mais rapidamente possível, né, porque muitos desses objetivos já estavam colocados em 2002, mas por falta de instrumentos, por falta de, inclusive, de vontade política das administrações, principalmente a partir de 2005, né, o que nós vimos é que os objetivos estavam colocados, mas não se alcançou os resultados que se esperava. Então, este plano agora já avança bastante nessa direção
E agora na Câmara, a discussão que nós pretendemos fazer e as contribuições que nós pretendemos dar ao plano vai no sentido de fazer com que esses objetivos possam ser cumpridos através da aplicação de instrumentos e também da definição mais clara das ações que devem ser feitas, porque as ações são projetos, são obras que têm que ser feitos, e hoje o Estatuto da Cidade e o próprio plano de metas, né, que orienta a Prefeitura, estabelece a relação entre plano diretor e investimentos. Então o plano diretor tem que deixar muito claro aonde deve se investir na cidade para que a gente alcance os objetivos. E eu acho que a última coisa que eu queria falar aqui é a questão da gestão democrática, que é também um outro aspecto importante, aperfeiçoar os processos de gestão democrática da cidade, para que a sociedade possa atuar e participar da implementação do plano diretor. O plano diretor não é uma lei aprovada, o plano diretor é um processo de planejamento, que começa com a aprovação do projeto de lei e depois tem a sua implementação e as leis complementares, a lei de desocupação do solo, o Código de Obras, os planos regionais e todas as leis urbanísticas que vão complementar, então, esse processo de planejamento que tem que ser contínuo na cidade.